O refrão do salmo responsorial, que todos repetimos várias vezes, resume de forma perfeita a liturgia deste sexto domingo do tempo comum. Dizia-nos o refrão: feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Somos felizes quando não nos contentamos apenas com as coisas deste mundo, com os bens materiais, com aqueles que nos rodeiam, mas quando colocamos a nossa esperança em Deus. A primeira leitura é retirada do livro de Jeremias e apresenta-nos o profeta com uma linguagem forte, podemos até dizer incomodativa, certamente propositada para chamar a atenção. Dizia o profeta: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Se tivermos a curiosidade de ler os livros proféticos, também um pouquinho os históricos, mas sobretudo os proféticos, vamos reparar numa coisa incrível. A mentalidade do século XXI, por incrível que pareça, é muito semelhante à mentalidade da altura dos profetas. Quase 30 séculos passaram. Imensa coisa mudou, mas a maior fraqueza humana continua e permanece. Aliás, este é o maior pecado. Confiar mais nos outros e naquilo que temos do que confiar em Deus. Atenção, isto não quer dizer que não devemos confiar nos outros. Devemos criar laços, devemos entreajudar-nos, colocar-nos ao serviço, criar comunhão, mas sem nunca desprezar o Senhor, sem colocar o Senhor de lado. Na altura de Jeremias, assim como infelizmente em alguns ambientes dos nossos dias, havia a mentalidade que o homem era capaz de tudo. Homem com H grande, homem e mulher, o ser humano, que não precisava de Deus para nada, que era autossuficiente. Uma mentalidade que reina muitas vezes à nossa volta e que nós temos de estar muito atentos e travar um combate diário para não deixarmos que ela entre na nossa vida, porque corremos esse risco de pensar que a estabilidade que possamos alcançar, o emprego que possamos ter, os amigos que nos rodeiam, a família que o Senhor nos deu, pensar que isso já é suficiente para a nossa alegria, para a nossa salvação. No Evangelho, Jesus apresenta-nos 4 bem-aventuranças, contrapondo-lhe 4 ai de vós. Jesus começa por dizer que os bem-aventurados são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. Na lógica do mundo, esses não são os bem-aventurados. Pelo contrário, na lógica do mundo, esses são os desgraçados. Os pobres, os que têm fome, os que choram, os que não têm paz. Mas reparai, Jesus chama-os de bem-aventurados. E pelo contrário, aqueles que para o mundo seriam os bem-aventurados e os felizes, os ricos, os que estão saciados, os que riem, os que são elogiados,
Aqueles que, muitas vezes na mentalidade humana, são os felizes, Jesus apresenta-os como desgraçados. Como entender esta lógica completamente contrária à nossa lógica? Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, para acreditarmos, temos de ter esta capacidade de ultrapassar a nossa lógica e tentar entender a lógica de Deus. Porque se nos seguirmos pela nossa lógica, simplesmente não conseguimos acreditar. Porque a fé, muitas vezes, não tem lógica, humanamente falando, nenhuma. Mas vamos lá tentar entender porque é que Jesus fala desta forma. Porque é que Jesus diz que os bem-aventurados são os miseráveis e aqueles que vivem regalados na terra são os desgraçados? Por uma razão muito simples. Porque aqueles que vivem regalados correm um sério risco de se deixarem levar pela sua regalia, pelo seu bem-estar, pela sua satisfação, de estarem contentes já com aquilo que têm, não procurarem mais nada e assim fecharem o coração a Deus e ao transcendente. Pelo contrário, normalmente, ainda que haja sempre a sua exceção, assim como há exceção no outro caso, aqueles que mais sofrem, que mais choram, que mais necessitam, são aqueles que com mais facilidade abrem o seu coração a Deus. E nós podemos provar pela própria história isto mesmo. Em situações, por exemplo, de desgraça, de perseguição, de guerra, as pessoas voltam-se para Deus muito facilmente. E em situações em que a sociedade alcança uma certa estabilidade económica, onde parece nada faltar, as pessoas esquecem-se de Deus. É para isso que Jesus nos tenta alertar. E é por isso que Ele chama de desgraçados àqueles que têm tudo, porque se não lembram de Deus, porque pensam que não precisam de Deus, e chama de bem-aventurados àqueles que não têm nada, por serem aqueles que mais facilmente se voltam para Deus. Nós não nos podemos contentar apenas com aquilo que temos nesta vida, porque a nossa vida vai muito para além destes cerca de, com muita sorte, 100 anos que possamos ter. Nós, e é para isso que nos procura chamar a atenção São Paulo na segunda leitura, que acreditamos na vida para além da morte, na ressurreição, sabemos que esta etapa da vida é apenas uma pequena etapa da vida. Paulo escrevia para os Coríntios. Eu não sei se sabeis da localização geográfica de Corinto. Corinto é uma cidade na Grécia que no tempo de Paulo era um grande porto de mar. Era uma grande cidade onde havia tudo. Onde havia abundância e onde havia miséria, como sempre. Mas onde havia esta mentalidade de comamos e bebamos porque amanhã morremos. Quantas vezes as pessoas se deixam levar por isto? Vamos gozar a vida porque amanhã tudo acaba. E esta mentalidade tinha entrado mesmo na comunidade. Então que, quando Paulo lhes procura, meus amigos, se nós morremos e acabamos, se nós não ressuscitamos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós somos os infelizes. Nós andamos aqui enganados, porque andamos aqui a tentar servir e amar um homem morto.
Mas continuava Paulo: mas não, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e com Cristo também nós ressuscitaremos, com Cristo também nós viveremos. E por isso vivemos nesta esperança. Nós não vivemos para morrer, nós vivemos para viver. Se vivêssemos para morrer, é verdade, tínhamos de aproveitar todas as situações de felicidade, de bem-estar, de prazer que aparecessem, porque morríamos, acabava tudo. Mas não. Nós acreditamos na vida para além da morte. Nós acreditamos que com a morte não acaba tudo. Nós acreditamos que algo nos espera. E faz todo o sentido viver esta vida, mas com a esperança dessa vida que nos espera. E desta fé depende duas atitudes completamente contrárias de viver. Eu, se vivo para a matéria, contento-me com a matéria. Mas eu, se vivo para o transcendente, procuro o transcendente e a matéria não me satisfaz. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender estas suas palavras, esta lógica de quem são os bem-aventurados e quem são os desgraçados. Os bem-aventurados são aqueles com bens ou sem bens, porque não é isso que interessa. São aqueles que se voltam para o Senhor, que põem a sua esperança no Senhor, que confiam no Senhor. Os desgraçados são aqueles que voltam as costas ao Senhor, fecham-se a si próprios, contentam-se apenas com aquilo que o momento lhes proporciona. Que o Senhor nos ajude a confiar em toda a gente, mas a pôr a nossa grande confiança no Senhor nosso Deus.